acadêmico, tudo bem? Você já ouviu falar de traumatismo crânioencefálico, né? Você saberia quais são os achados neuroradiológicos mais comuns nesse tipo de lesão? Não? Quer revisar? Vem com a gente. Entre adultos jovens e crianças, o traumatismo ele é a causa significativa de mortalidade. Especificamente sobre o traumatismo crânioencefálico, a neuroimagem ela é fundamental para o diagnóstico e o manuseio da lesão cerebral traumática. Antes de falarmos sobre as características radiológicas das lesões, é necessário que nos situemos neste assunto. O traumatismo crânioencefálico ele pode ser classificado temporalmente, segundo os mecanismos da lesão e quanto à localização da lesão. Existem as lesões cerebrais primárias e as lesões cerebrais secundárias. Nós nos ateremos às lesões cerebrais primárias, que são aquelas causadas diretamente pelo mecanismo traumático. Mas, a fim de mencionarmos, as lesões secundárias são aquelas que decorrem, que são complicações da lesão primária. A lesão primária ela pode ser um hematoma epidural e complicar com uma herniação do cerebelo para fora do forame magno. Portanto, é interessante que a gente conheça um pouco dos mecanismos traumáticos que estão subjacentes ao traumatismo crânioencefálico. É importante a gente delimitar um pouquinho o nosso tema. Nós não vamos nos ater ao traumatismo crânioencefálico penetrante. Antes, vamos falar daquele em que não há solução da continuidade entre o tecido cerebral e o ambiente externo, ou seja, o cérebro não é exposto aí para fora. Então, especificamente sobre o TCE fechado, a gente tem três principais mecanismos traumáticos. A contusão cerebral, que seria aquela pancada que o paciente recebe na cabeça, seja em acidente automobilístico, lutas de boxe ou então partida de futebol. Além disso, a gente tem as forças de cesariamento, que é quando o nosso cérebro, por força inicial, sofre alterações súbitas da velocidade angular, da aceleração angular, e isso ocasiona rotação no tecido cerebral, sendo um principal causador de lesão axonal difusa. E, por fim, existe a famosa lesão de golpe contra golpe. O que consiste essa lesão de golpe contra golpe? Por inércia, o tecido cerebral ele vai para frente e para trás, sofrendo contusões nas regiões de saliência óssea, como na base do crânio, o osso esfenoide, que é um monte de saliência óssea prontinho para espetar o nosso tecido cerebral em alguma lesão de golpe contra golpe. E quais seriam, afinal de contas, as principais lesões radiológicas observáveis na tomografia computadorizada de crânio em pacientes que tiveram o traumatismo crânioencefálico fechado? Segundo em Osborne, a incidência das lesões cerebrais primárias e secundárias no TCE é 60% dos pacientes submetidos a neurocirurgia intervencionista ou um exame de neuroimagem prévio apresentam fratura de crânio. De 1 a 4% vão apresentar hematoma epidural, de 10 a 20% a gente vai ter o hematoma subdural e o hematoma subaracnoide ele corresponde de 60 a 80%. Esse grupo é o grupo das lesões primárias, que são classificadas quanto à região em lesões primárias e extraxiais que estão fora do tecido cerebral. Ainda dentro do grupo dos pacientes com lesão primária, agora restringindo a nossa análise à localização intraxial, ou seja, dentro do sistema nervoso central, a gente vai ver que 50% dos pacientes vítimas de TCE grave que tiveram avaliação neurocirúrgica ou avaliação de neuroimagem, 50% deles vão ter lesão axonal difusa, 45% dos pacientes terão hematomas intraparenquimatosos ou contusões cerebrais e em 5 a 10% dos pacientes observam-se também hemorragia intraventricular. Quanto ao grupo das lesões cerebrais secundárias, ou seja, aquelas que são complicações, herniações, isquemia e edema cerebral difuso são relativamente frequentes, como nos mostra a tabela ao lado. Convém ressaltar que este estudo foi realizado em uma população que sofreu traumatismo crânioencefálico de moderada a grave intensidade, por isso os números alarmantes. E quando eu solicito uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética de crânio? Bom, a tomografia computadorizada ela é indicada para traumatismo craniano agudo em uma avaliação inicial, onde haverá o reconhecimento dos pacientes que necessitam de intervenção neurocirúrgica aguda. Já a ressonância magnética, ela avalia melhor lesões crônicas ou déficits neurológicos inexplicados.
É um exame de imagem capaz de delinear a magnitude completa da lesão, porém de difícil acesso. O edema difuso, lesão axonal difusa e contusões são melhor avaliados pela ressonância magnética. Agora nós iremos falar sobre as características radiológicas das lesões cerebrais e de início das lesões extraaxiais, ou seja, aquelas que ocorrem fora do tecido cerebral. E a primeira lesão a ser abordada vai ser o hematoma epidural. Esse hematoma ele tem incidência de 1 a 4% dos pacientes vítimas de TCE que são avaliados em exame de imagem ou pela neurocirurgia, que corresponde a 10% dos casos de lesões fatais. A sua etiologia mais frequente é a fratura de osso temporal que lacera a artéria meningea média e a gente sabe que ele vai se localizar entre a dura mater e o crânio, frequentemente na região temporoparietal e em região supratentorial. Esse hematoma ele não cruza as linhas de sutura cranianas e radiologicamente ele vai se tratar de uma lente biconvexa. Geralmente também ele vai apresentar uma hiperdensidade homogeneamente distribuída na TC. Em caso de heterogeneidade, né, quando a gente for observar isso, é provável que haja um sangramento ativo associado. Comumente ele vai causar um desvio de linha média e herniação cerebral em decorrência do aumento da pressão intracraniana, o que exige intervenção neurocirúrgica imediata. Agora falando sobre o hematoma subdural, ele apresenta elevada mortalidade que varia de 50% a 85% dos casos. Está presente em 10 a 20% dos TCS e representa 30% das lesões fatais na série de relatos de casos de autópsias de Glasgow. Podem ocorrer independentemente de trauma e principalmente em idosos. Etiologicamente é representado pela rotura das veias corticais em ponte que cruzam o espaço subdural, drenando para o seio dural adjacente. Localiza-se entre a dura mater e a aracnoide, frequentemente nas convexidades frontoparietais. São maiores que os hematomas epidurais, pois atravessam a linha de sutura craniana. Apresentam formato em crescente. Além disso, o hematoma subdural apresenta subclassificações que podem ser distinguidas por temporalidade e organização do coágulo da seguinte maneira. No agudo, a lesão em crescente está hiperdensa em relação ao tecido cerebral. No subdural subagudo, a lesão em crescente estará isodensa em relação ao tecido cerebral e no crônico haverá hipodensidade em relação ao tecido cerebral. Agora falando sobre o hematoma ou hemorragia subaracnoide, é um tipo de hematoma que acompanha a maior parte dos traumatismos crânioencefálicos. Na TC sem contraste, evidenciam-se delgadas coleções de fluido hiperdenso no interior de sulcos corticais superficiais e nas cisternas cerebrais. Na imagem que aparece aqui, podemos ver, sem o contraste, a hiperdensidade nas cisternas basilares, nas cisternas supracerebelar e volumes menores nas fissuras de cílios. Também é visível refluxo de sangue para o sistema ventricular e hidrocefalia aguda. Agora, falando sobre lesão intraaxial, são as lesões que ocorrem no parênquima cerebral propriamente dito, no cérebro. Vimos que essa lesão axonal difusa é muito frequente, chegando a acontecer em 50% dos pacientes submetidos a exames de neuroimagem. Porém, nós não abordaremos aqui porque essa condição é melhor avaliada pela ressonância magnética e normalmente não representa risco imediato, o risco agudo à vida do paciente. A contusão cerebral é a segunda lesão neuronal traumática mais comum, representando 45% dos casos. São focos superficiais de hemorragia puntiformes ou lineares, que ocorrem ao longo das cristas e dos giros. Em 24 a 48 horas após o trauma inicial, as contusões em forma de petequia, as contusões petequiais, tendem a coalescer em focos hemorrágicos maiores. São mais comuns nas bases dos lobos frontais e anteriormente aos lobos temporais, associados às saliências ósseas. A hemorragia intraventricular é identificada entre 1 e 5% dos pacientes com traumatismo crânioencefálico fechado. Quando aparece, é um sinal de severidade. A manifestação tomográfica da hemorragia intraventricular aguda é a presença de sangue no interior dos ventrículos cerebrais, caracterizado pela hiperdensidade. Você pode comparar a densidade pela similaridade com a coloração das áreas ósseas. Nas imagens ao lado, vemos à esquerda uma contusão hemorrágica na porção basal do lobo frontal, hemorragia no corno posterior do ventrículo lateral. Na imagem ao centro, há contusões ou hematomas intraparenquimatosos
na substância branca e em regiões mais superiores. Na imagem à direita, observamos apenas hemorragia no corno posterior do ventrículo lateral direito e no terceiro ventrículo.